Boa noite, igreja. É uma alegria imensa estar aqui com cada querido irmão, podendo adorar o nosso Deus, celebrar aquele que se entregou por nós na cruz. E nessa noite, nós separamos mais um momento para refletir um pouco na palavra viva, poderosa e eficaz do nosso Deus. Esperando que o Senhor falará ao nosso coração, nos ensinará aquilo que é da parte do Teu Santo Espírito. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. Ali, no profeta Oséias, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Para a nossa meditação nessa noite, nós faremos a leitura dos versos 14 em diante, mas na exposição dessa noite farei menção a todo o capítulo de Oséias 2. Nós faremos então agora a leitura mesmo assentados com toda a reverência de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Jacó por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e não, meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus, amado Senhor, nós clamamos o teu nome, pedimos tua santa direção e que a tua palavra lida penetre em nossos corações, trazendo transformação segundo o teu querer e tua eterna vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aproveitar e pedir para que as crianças, vocês terão um momento agora, vinde meninos e meninas, vocês podem descer a partir dos 3 anos até 10. Então, crianças, vocês podem descer. Podem ir, aproveitar para ouvir também a palavra do Senhor, com os respectivos professores. Queridos irmãos, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor aqui em Oséias, nós percebemos que o Senhor tinha uma mensagem pesada para o seu povo. A palavra do Senhor para o seu povo é que eles haviam deixado o próprio Senhor.
Israel estava em pleno pecado contra o próprio Deus. Quando nossos olhos se voltam, então, para os capítulos 1, 2 e 3, nós nos deparamos com o casamento do profeta Oséias. E o que é interessante aqui é que o casamento do profeta Oséias, ele vai revelar, ele vai ilustrar um pouco da relação que havia entre Israel e Deus. Então o Senhor, de forma profética, utiliza o casamento do seu profeta, o profeta Oséias, para ilustrar a relação que havia entre Israel e o próprio Deus. E quando nós nos deparamos com o versículo 2 do capítulo 1, onde o Senhor diz: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O próprio Deus já estava alertando o profeta de que a sua relação seria uma relação, o seu casamento seria um casamento conturbado. Porque certamente haveria ali infidelidade. E o que ele devia fazer como uma parte fiel era amar, enquanto sua esposa, conforme o relato depois no capítulo ainda 1, 2 e 3, sua esposa, sim, traiu várias vezes. É por esse motivo que a expressão aqui está no plural, mulher de prostituições, dando a entender que a prostituição ali era reincidente. O pecado era reincidente, era persistente na sua infidelidade. O profeta, então, casou-se com Gomer, e ele teve alguns filhos, e os nomes de seus filhos também apontam para a realidade espiritual da relação entre Deus e Israel, Israel e o seu Deus. Por exemplo, o primeiro filho se chamaria Jezreel, que significa que Deus semeie. Jezreel é o nome do local onde Jeú tomou para si o trono de Israel. Jezreel estava no consciente coletivo e fazia referência a um lugar de morte, tristeza e dor. E Deus, então, quando ensina e exorta o profeta a colocar o nome do seu primeiro filho de Jezreel, Deus estava falando: naquele mesmo local onde a liderança se instituiu e a partir de então se desviou, eu vou começar a corrigir o meu povo, eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, vou começar a corrigir o meu povo por causa dos seus pecados, começando pela liderança. Por esse motivo, o nome do primeiro filho era Jezreel. A segunda filha do profeta Oséias, um nome peculiar, desfavorecida. No hebraico, Lo-Ruhamah, que traz ideia de não ventre ou não entranhas, trazendo a implicação de que aquele ou aquela que antes era objeto do afeto gracioso, agora por algum instante, por causa dos seus pecados, está cada vez mais distante daquilo que Deus poderia oferecer, que é graça, misericórdia e seu afeto. Mas, infelizmente, Israel está cada vez mais descendo na profundidade, na profundeza dos seus pecados. E por último, e o ápice, demonstrando então a gravidade do pecado em que Israel estava caminhando, nós temos o terceiro filho, não meu povo. E aqui alcança o clímax, porque diversas vezes nas Escrituras Sagradas, eu encontro Deus afirmando: tu és o meu povo. Eu serei o vosso Deus e vocês são o meu povo. Por diversas vezes, nós nos deparamos nas Escrituras Sagradas, Deus afirmando essa relação com o seu próprio povo. Mas aqui, alcança-se esse clímax porque demonstra que Israel estava cada vez mais distante do seu amado Senhor. O pecado de Israel era latente. Por exemplo, no capítulo 4, no versículo 2, é afirmado a respeito de Israel, abre aspas, o que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar
e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Fecha aspas. No capítulo 6, no versículo 7, é afirmado: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Fecha aspas. No versículo 14 do capítulo 8, é afirmado: porque Israel se esqueceu do seu Criador. No capítulo 9, versículo 10, se consagraram à vergonhosa idolatria e tornaram-se abomináveis como aquilo que amaram. E por fim, mostra ali no capítulo 11, no versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. É inegável o pecado de Israel. Deus está mostrando que Israel estava num profundo pecado e cada vez mais distante. Eu e você, diante dessa realidade, lendo uma história de infidelidade, depois de confirmada todas esses pecados, nós, humanamente, poderíamos afirmar: a partir daí, é certo que haverá o divórcio. A partir daí, é certo que, não há mais perdão. E quando nós olhamos para o texto bíblico, encontramos no versículo 14, portanto, nós esperamos uma sentença divina que não vai ser nada agradável para Israel. Só que o Senhor contraria a lógica humana. Deus contraria a lógica humana e olha o que Ele mostra. A partir de então, do versículo 14, mesmo diante de todo o pecado de Israel, Deus revela sua graça. E Deus faz um convite à sua esposa. Deus faz um convite a essa que é a sua amada. Um convite à intimidade. E esse será o tema dessa noite. Convite à intimidade. E o que nós podemos então perceber a respeito desse convite? Esse convite, ele é um ato soberano de Deus. Olha o que é afirmado aí no versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Quem age, quem atua, quem estipula alguma coisa aqui é o próprio Deus. Não foi Israel que disse: eu quero ouvir a sua voz. Não foi Israel que disse e predispôs no seu próprio coração: quero ir para um lugar onde eu possa, de alguma forma, desfrutar da comunhão com Deus. Não, é Deus que afirma: eu, Senhor, estabeleço o meio, o modo e a forma de falar ao seu coração. E olha que lindo aqui, que aparece na primeira parte do versículo: eis que eu a atrairei. No hebraico, a ideia aqui é de seduzir, é um chamado irresistível. E quando Deus se aproxima daquele que é pecador, no caso eu, você, todos nós, Israel, quando Deus se aproxima, então nós ficamos vislumbrados com a sua glória, com o seu amor. É impossível resistir a esse chamado. Nós somos atraídos com laços de amor, somos atraídos com suas misericórdias, somos atraídos por seu poder e sua graça, nós somos atraídos por Ele. Deus não usa a força, não usa o medo como meios de coagir o seu povo a ir para algum lugar. Mas Deus usa a graça. E Ele afirma: e a levarei para o deserto. O deserto aqui não se trata especificamente de um local geográfico. Pode ser. Mas deserto é tudo aquilo, ou todo local onde eu estou, que por algum instante ou por algum momento em minha vida, eu me vejo sem alguns privilégios.
eu me vejo sem algumas benesses, alguns lugares onde nós passamos, que somos sim, por ora afligidos. Deus fala: vou levar Israel para o deserto. E interessante que a história de Israel nos mostra que aquele povo conhecia muito bem o cenário do deserto, porque foi ali que Deus revelou a sua glória, dando ao povo água, maná e a sua presença. No deserto nada faltou para aquele povo. Ainda no livro do profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 5 e versículo 6, o Senhor diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Quantas vezes nós abandonamos e deixamos Deus, quando nós estamos em pastos verdejantes, ou em lugares de fartura. E o que o Senhor está falando é: vou levá-los mais uma vez para o deserto, lá você não terá falta de nada, mas ali falarei ao seu coração. Minha voz não vai competir com a voz de nenhum outro, você ouvirá a minha voz. Você ouvirá a minha voz. Falarei ao coração é uma expressão idiomática que traz ideia de cortejo. Traz a ideia de falar amigavelmente, gentilmente. Deus não usará palavras agressivas, humilhantes, mas palavras cordiais e palavras de amor. Deus conversará com o seu povo de forma afável. Deus leva para o deserto e ali Ele fala ao coração. Ele fala ao coração. Perceba os atos soberanos de Deus. Deus atrai, Deus leva, Deus fala, Deus age. Deus vai ao encontro do seu povo. Agostinho foi um homem devasso. Um homem conhecido na história da igreja cristã, hoje como um grande teólogo. Mas, em seu livro, Confissões, ele descreve um pouco da angústia de sua mãe, que, durante muitos anos, orava e pedia para que seu filho pudesse se converter ao Senhor. E há uma passagem interessante do seu livro, Confissões, onde ele declara algo, abre aspas: tu me chamaste, gritaste por mim, e venceste a minha surdez. Brilhaste, e o teu resplendor pôs em fuga a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirei-o, e agora suspiro por ti. Eu te saboreei, e agora sinto fome e sede de ti. Tocaste-me, e o desejo de tua paz me inflama. Fecha aspas. Quando o Senhor vem, quando o Senhor nos toca, quando Ele rompe com nossa surdez, quando Ele tira as escamas dos nossos olhos, tirando nossa cegueira, nós somos atraídos para Ele, e mesmo que estejamos em um deserto, ali nós desfrutamos de mananciais. Mesmo que passando por uma situação difícil, nós percebemos a soberania de Deus nos levando para lugares até mesmo inóspitos, para falar ao nosso coração aquilo que muitas vezes não conseguimos ouvir, no âmbito quando todos e tantos balaíns estão gritando e falando, mas é no deserto que Deus fala ao nosso coração. Eu quero viver uma intimidade com Deus. Eu quero dizer sim para esse convite. Contudo, eu preciso reconhecer, esse convite é soberano. É Deus quem faz. É Deus quem age. A segunda característica desse convite é a intimidade. A partir dos versos 15, 16 e 17, nós entendemos que esse convite, ele é um ato providente.
o texto bíblico diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. O povo de Israel, quando pensava em vinha, fartura, logo se lembrava daquele início, quando eles entraram ali na terra prometida. E a terra prometida era reconhecida não somente pelos cananeus, mas também por todos os povos vizinhos, como um lugar próspero. Um lugar onde suas vinhas davam frutos grandes, lindos, vistosos. E o que o Senhor está falando aqui, ali, dali, do deserto, Ele dará ao seu povo vinhas, as suas vinhas. Quando Deus nos convida à intimidade, Deus está dizendo: venha para mim, porque eu sou o Senhor providente. Venha para mim, porque eu, o Senhor, darei a você aquilo que você necessita. Israel precisava entender que o sustento vinha do seu Senhor e não de Baal. Um dos pecados de Israel era a idolatria a Baal, porque Baal, naquele contexto do Oriente Médio próximo, era reconhecido e conhecido como um Deus, com letra minúscula, um Deus cananeu da fertilidade, das chuvas, das tempestades. Então o povo, quando se sentia apertado, quando a seca batia, quando o problema vinha, a sua fé era tão anêmica, ao ponto que aquele povo começava a procurar por outras divindades, no caso Baal, para que este pudesse de alguma forma abençoá-los. E aquele povo então começou a idolatrar, a buscar, a adorar Baal. No capítulo 2, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: ela, Israel, a noiva, a esposa, pois não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O vinho, a comida, o ouro, a roupa, tudo isso que vocês têm, tudo, fui eu, Senhor, quem deu para vocês. Mas vocês pegaram tudo isso, de alguma forma acreditando que isso vinha das mãos de Baal, e usaram também na adoração a Baal. Vocês estavam errados, porque eu, Senhor, sou providente. E o texto bíblico diz algo interessante, e ele fala que dali ele dará as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Acor era reconhecido por muitos como lugar de juízo. No início da conquista da terra prometida, o povo pecou contra Deus na pessoa de Acã. E Acã, desobedecendo a Deus, ele foi morto ali, no vale de Acor. E o que o Senhor está falando é que o vale de Acor, ele dava acesso a toda a planície central da Palestina. O Senhor está falando que no deserto, ele poderá fazer daquele local uma porta de esperança, um lugar onde levará, conduzirá o povo a uma perspectiva de vida melhor, bem melhor do que essa prometida por seus falsos deuses. E ele afirma: ali vou tirar da sua boca os nomes dos Balaíns, isto é, o Senhor promete erradicar, tirar de uma vez por toda a idolatria. A idolatria. Para o judeu, o nome é algo muito importante. Nome é aquilo que identifica o caráter e a existência de uma pessoa. E quando o Senhor fala aqui no versículo 17, que tirará o nome da boca de Israel, o nome dos Balaíns, da boca do povo dele, significa que o Senhor operará no coração daquele povo, de tal forma que não haverá mais inclinação a outros deuses. Israel chamará o Senhor de meu marido. Israel chamará o Senhor de seu Deus. E não mais negará o Senhor Todo-Poderoso.
nós aprendemos que o convite de Deus é um ato totalmente providente. Deus nos convida para viver na presença dEle. E Ele está dizendo para a sua esposa, Ele está dizendo para aquela que é a sua amada, venha para a minha casa, venha para debaixo dos meus braços, porque eu cuidarei de você, eu vou proteger você. Qualquer tipo de convite que você recebe nas esquinas, qualquer tipo de ídolo que te promete qualquer coisa, tudo isso é mentira, é ilusão, é falsidade. Venha, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus providente. A partir do verso 19 até o verso 23, eu aprendo que esse convite, o convite de Deus, é um ato permanente. É afirmado no início: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo para sempre. Nos casamentos daquele contexto, haviam negociações antes com os pais, representantes da noiva, e o próprio noivo, onde se determinava, então, era determinado, qual o valor que o noivo deveria pagar. O noivo deveria pagar para se casar com aquela moça. O que Deus está falando aqui é que Ele, como esposo, Ele pagará o preço que for necessário para ver sua esposa, sua noiva, limpa, linda, purificada e em sua presença. Deus pagará o preço que for necessário, desposar-te-ei comigo para sempre. Darei o valor necessário para que você seja minha. E não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Nós aprendemos em 1 João, no capítulo 4, 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro, e Ele entregou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados, o pagamento. Nós somos povo dEle, igreja dEle, noiva dEle. Por quê? Porque somos bons e garantimos para nós mesmos, através dos nossos atos de justiça, alguma coisa? Não, mas porque Ele veio, Ele se entregou. Voltando os olhos para Oséias, o que o Senhor está falando é: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, aquilo que for necessário fazer, cumprir, para que você seja minha, eu farei. Desposar-te-ei comigo em juízo e em benignidade, em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E você poderá viver e conviver comigo em intimidade. O convite que Deus nos faz como igreja, ele é um convite permanente. Esse convite não cai com a primeira ameaça dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Ele permanece. E por fim, eu aprendo que esse convite à intimidade, ele é um ato obsequioso. Olhem o versículo 21, 22 e 23. É um ato obsequioso. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Ah, que linda essa promessa de Deus. O termo obsequioso é muito pouco usado atualmente em nossa língua, mas que traz a ideia, a conotação de que aquele que tem o hábito de ajudar, de oferecer favor, aquele que exagera na polidez, no respeito ou nos agrados para com alguém. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu serei exagerado na bênção que eu darei a você. Eu serei exagerado nas bênçãos que eu tenho reservado para você. Eu serei obsequioso aos céus e os céus à terra.
Porque quando eu leio o texto do capítulo 1 e capítulo 2, nós percebemos que por causa do pecado, os céus, por algum instante, foram cerrados. Por algum instante, o povo começou a perceber que a coisa não estava andando tão bem assim. E Deus está dizendo: eu serei bondoso, eu serei misericordioso, céus e terra obedecerão a minha voz, e eu abençoarei o meu povo. E a ideia bíblica é que Deus se compadece do seu povo, eliminando por fim toda a idolatria. Deus se compadece do seu povo. E quando eu paro para pensar num Deus, num ato, no convite obsequioso de Deus, eu não consigo imaginar isso fora da perspectiva da cruz, fora da perspectiva do próprio Jesus, porque Jesus é a própria ação obsequiosa de Deus, porque Romanos capítulo 8, versículo 32, afirma-se: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer bênção maior que Jesus? Você não encontrará. Quer dádiva melhor que Jesus? Você não encontrará. Jesus é a ação obsequiosa de Deus para mim e para você. E quando nós temos Jesus, é palavra de Deus, não nos dará o Senhor, o Pai, graciosamente com Ele, todas as coisas? Quando eu tenho Jesus, eu tenho tudo aquilo que o Pai me prometeu. A intimidade do Senhor só é possível por meio do seu ato soberano, providente, permanente, obsequioso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. Diante dessa realidade, eu preciso analisar minha vida. Como estou diante do Senhor? Afastado? Caído? Em pecado? Como estou diante do Senhor? Me arrepender. Voltar para esse Deus que me convida amorosamente. E assim me render a essa intimidade que Ele intenciona com a sua igreja. Hoje, a intimidade do Senhor é possível. Hoje, viver diante do Senhor e desfrutar de uma comunhão com Ele é possível, porque o véu foi rasgado e o acesso nos foi dado através de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que possamos ouvir em alto e bom tom Deus nos convidando à intimidade. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor, nós nos colocamos em Tua presença. Ouvimos a Tua voz que convida cada um, de forma particular, a essa comunhão e a essa intimidade contigo. Perdão, Senhor. Perdoa-nos os pecados, as transgressões. Leva-nos para mais perto de Ti. Que o Senhor possa nos reconciliar contigo hoje, através de Cristo Jesus. Que nossos corações encontrem a paz, a alegria e a salvação em Ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com a equipe de louvor.